Bem, boa noite, bom dia ou boa tarde. Eu quero desejar a vocês a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Dier Luiz e dando continuidade ao nosso curso, hoje nós vamos falar sobre capelania hospitalar. Antes de nós entrarmos na nossa matéria, quero deixar algumas observações aqui. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor, deixando-se entender que a nossa capelania é uma capelania evangélica. Por que capelania evangélica? Como eu falei anteriormente na nossa aula de introdução à capelania, ali onde você aprendeu todas as leis sobre a capelania, todas as informações sobre capelania, da onde veio a capelania, a história da capelania, eu costumo dizer o seguinte, não costumo dizer, nós sabemos que capelania é um atendimento religioso. E eu acrescentei que é um atendimento social e religioso, ou seja, você dá um atendimento tanto social quanto religioso. E isso é uma particularidade que não cabe só a nós. É uma particularidade que cabe a todas as religiões. Então por isso que nós falamos capelania evangélica, no nosso caso. Mas todas as religiões têm direito à sua capelania, haja visto que nós temos espalhado pelo mundo todos os tipos de capelões em suas religiões. E eu quero começar a nossa aula de hoje lendo a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 35, que diz assim: Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então hoje nós vamos nos ater, estive enfermo e me visitaste. Nós podemos ver aqui que esse fator, esse trabalho de capelania, ele está inserido na palavra do Senhor. E eu costumo dizer, e vou dizer em todas as minhas aulas, eu faço questão de dizer isso, que capelania, ele é um chamado, um ministério e uma profissão. Existem leis que respaldam o profissional de capelania, como nós falamos na nossa aula de introdução à capelania, que você brevemente vai poder rever essas aulas quando for necessário. Mas eu gosto de me ater à capelania como voluntariado, porque a capelania surgiu como voluntariado. Nós costumamos compartilhar nas nossas aulas sobre a parábola do bom samaritano. Aquele homem atendeu aquele que se julgava ser inimigo de forma voluntária. E pelo contrário, ele não ganhou financeiramente com aquilo. Foi ao contrário, ele investiu na recuperação daquele homem que tinha sido saqueado, que tinha sido assaltado, tinha sido açoitado, a ponto de estar em umas condições precárias, que se não tivesse recebido os cuidados necessários, poderia até ter morrido. Então vamos entrar na nossa aula e a gente vai compartilhando de algumas coisinhas no decorrer da aula. Então nós somos o CONCAF, Conselho de Capelania Federal e Internacional. Como palavra introdutória, nós começamos aqui em Provérbios 16, 24. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, 24, repetindo. O que é saúde? É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Porque você pode estar doente, mas ter saúde até para combater essa doença. Isso é uma frase dita pela Organização Mundial de Saúde, OMS, a sua sigla. Agora, capelania hospitalar. O que leva ao assistido? O que a capelania hospitalar leva ao assistido? Nós vamos ver aqui o que é a capelania hospitalar. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre como lidar com a capelania hospitalar. Entendendo que
Quando nós falamos de capelania hospitalar, nós estamos falando de capelania em hospitais e clínicas, onde existem pessoas internadas que encontram-se naquele momento com a sua saúde debilitada, precisando de um auxílio, principalmente uma palavra de conforto, de fé e de esperança. Então, o que a capelania tem que levar ao assistido, aquele que ela está atendendo a capelania hospitalar? Um equilíbrio, ou seja, né, um pensamento de que ela está no hospital para ser cuidado, para ser medicada. Então o capelão, ele chega no hospital para levar um pouco de equilíbrio, né, àquela pessoa que já está ali psicologicamente abalada por estar no hospital. Aí nós vemos aqui os 5 níveis de necessidades do homem. Nós vamos ver aqui as necessidades na pirâmide, de baixo para cima. A fisiologia, ou seja, as necessidades de respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase e excreção. Tá? Excreção seria, né, o defecar. Né? Na segurança, né, o segundo pilar da pirâmide, a segurança do corpo físico, né? Nós cuidamos para que nós não machuquemos e não sejamos violentados do nosso corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Em tudo isso nós buscamos segurança. Amor e relacionamento. Amizade, o terceiro pilar da nossa pirâmide. Amizade, família e intimidade sexual para os casados. Estima, aí já vem mexendo um pouquinho com o nosso ego, né, com os nossos desejos. Seria o quarto pilar da nossa pirâmide. Autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e respeito aos outros. E fechando a nossa pirâmide, realização pessoal, que é algo que nós buscamos na nossa vida inteira. Seria moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. Ou seja, nós vivemos na verdade numa pirâmide, né? Nascemos, vivemos e queremos viver o máximo possível, né? Mas quando chegamos no fim da nossa vida, e queira Deus que ela seja um fim de vida de gozo, alegria, paz e saúde, mesmo que uma saúde limitada devido às deficiências do corpo ou também até da forma com que nós lidamos com o nosso corpo, na falta de um exercício, na falta de uma alimentação e também de alimentações inadequadas que muito infelizmente nós nos vimos consumindo. E passando para outra parte, capelania hospitalar. O que ela faz? Ela assiste o paciente levando em consideração a necessidade de um equilíbrio espiritual. Área física, médicos, emocional, psicólogos. Então, nós trabalhamos o todo e não em parte. Então, o capelão, na verdade, ele busca trazer para o paciente informações espirituais. Né? Na área física, ele vai fazer com que aquele paciente que ele está atendendo, né, entenda que é os médicos que vão cuidar da parte física dela, né, dando a ela o que for necessário para que ela possa, que o seu corpo possa reagir às doenças e enfermidades que o debilitaram e o levaram a estarem naquele local. Né? E emocional são os profissionais na área de psicologia, quando o seu emocional também está abalado. Então, a capelania ela trabalha num todo junto com esses profissionais. Aí eu pergunto a você, nós somos todos iguais? Aqui nós temos uma imagem simbolizando aqui uma quantidade muito grande de pinguins. E se você olhar de uma certa forma, você vai dizer que nós todos somos iguais. Mas na verdade nós não somos iguais. Nós temos uma essência, né, uma genética. Nós temos no natural, nós temos 2 olhos, uma boca,
2 ouvidos, o nariz, temos 2 braços, 2 pernas, os órgãos masculinos, os órgãos femininos, mas na verdade, na essência, nós não nos parecemos, nós somos todos diferentes um do outro, na verdade. Podemos ter até semelhanças até certo ponto físicas. Quanto de nós já não nos vimos na televisão, ou no nosso hall de amigos, ou em revista, seja o que for, pessoas que têm uma aparência bem próxima a nós, ou a pessoas que nós conhecemos. Mas na verdade, na nossa essência total, no nosso pensamento, no nosso agir, no nosso falar, nos nossos costumes, na verdade, apesar de hoje nós temos na Terra 7 bilhões e alguns milhões de pessoas, fora os que passaram já pela face da Terra, que já partiram, que já morreram, e outros que ainda surgirão, digamos que, hipoteticamente, a humanidade gerou aí a sua criação mais de 10 bilhões de pessoas, hipoteticamente falando. E eu quero te dizer uma coisa interessante. Da primeira pessoa, que foi Adão, depois a segunda, Eva, na sua criação, até a última pessoa que vai surgir na face da terra, seja pela destruição da terra, seja pela volta de Jesus, que é o que nós cremos, na verdade, um Jesus que voltará para buscar a sua igreja. Por isso nós estamos falando aqui especificamente de capelania evangélica, falando daquilo que nós acreditamos para a raça humana. Quero te dizer uma coisa importante: nenhum de nós, essas bilhões de pessoas que passaram pela Terra e que podem ser, que passarão ainda, nenhuma delas são iguais. Todos somos diferentes. Aí, aprofundando o trabalho da capelania hospitalar. O interessante agora é quando você se dirige ao hospital. Primeiramente, ao se dirigir ao hospital na função de capelão, procure se vestir de madeira sóbria, com cores neutras e asseado, ou seja, barba feita, cabelo preso, unhas rentes, cuidados e etc. Ou seja, o seu asseio, a sua higiene, ele é muito importante no ambiente hospitalar. Não é à toa que os médicos, enfermeiros e todos os profissionais, 90% dos profissionais que atuam nos hospitais, inclusive o pessoal da cozinha, aquele azulzinho mais claro, aquela cor branca, ela simboliza por quê? Porque o branco, logo que ele suja, você já percebe logo que há uma sujeira no branco. Então o ambiente do hospital tem que ser um ambiente totalmente limpo e higienizado. Então você que é capelão, que for fazer um trabalho de capelania hospitalar, unha feita, barba feita, até porque também nós temos que entender que a nossa aparência também para aqueles que está nos recebendo tem que ser uma aparência saudável. Você chega lá, barba por fazer, dente por escovar, com mau hálito, unha suja. Então, cabelo todo bagunçado. É a forma correta de uma pessoa doente se ver? Não, ela, na verdade, quando você está ali, ela praticamente se transforma no espelho. Então, o que ela quer, na verdade, é encontrar saúde. Ela quer saúde. E ela olha para você nessas condições e vai ver um capelão o atendendo com uma aparência muito saudável. Outra coisa importante, definir se fará uma visita esporádica ou continuada. Ou seja, você tem aqui 2 opções aqui em termos de visita, tá? Eu gosto muito dessa colocação aqui e de repente no decorrer da nossa aula eu vou falar sobre isso. E o que acontece? O capelão, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: capelania não é evangelismo. Nós encontramos muitas pessoas que acham, ao fazer o curso de capelania, que ela vai ter livre acesso nos hospitais. Chegou lá, se identificou, não gosto dessa palavra carteirada, se identificou a quem de direito, chegou no hospital, ou a atendente, ou ao assistente social, ou ao diretor do hospital, educadamente, você vai se apresentar, você vai pegar a sua credencial de capelão e vai se identificar essa pessoa. Só que, para que você vá ao hospital fazer um trabalho de capelania, o paciente que você está atendendo, ele tem que, na verdade, te solicitar o teu atendimento de capelão.
Você tem que ser chamado a fazer esse atendimento. Se você chegar no hospital simplesmente, olha, eu vim aqui fazer um trabalho de capelania e se identificar. Bem, você pode até conseguir êxito, mas não é o que a lei diz e não é o que é o certo. O certo é você atender a um paciente. Aí digamos que você conseguiu esse acesso. Digamos que você foi solicitado pelo João, pela Maria, pelo Benjamin, pelo Davidson, pelo Jorge, pela Cristiane, né, pela Raquel, pela Andréia, pela Anne Beatriz, quem você achar melhor, pela Lucileia e assim sucessivamente. Não importa, você foi solicitado. Só que lá naquele leito você vai encontrar outras Anne Beatriz, outras Lucileias, outras Marias, outros Joões, outros Alexandres, outros Washington, outros Wagner, né, outros Guilhermes. Então você vai encontrar várias outras pessoas que estarão ali naquele local, naquele leito ali. Mas você foi atender especificamente a Cristiane. Você está atendendo a Cristiane. Mas essas outras pessoas que eu citei o nome solicitaram ser atendidas pelo capelão. Qual é o correto? Você volta a quem de direito, a quem te liberou a este atendimento e pede autorização para fazer atendimento a outros pacientes que te solicitaram. Esta é a forma correta. E uma outra forma também de lidar. Para cada paciente, vocês têm 30 minutos. Não mais do que 30 minutos para cada paciente que você for atender. Tá? Então, e nós temos aqui, dentro do que nós colocamos aqui, defina se farás uma visita esporádica ou continuada. Por quê? Você pode fazer uma visita esporádica, né, a esse paciente, como for o caso daquele, ou uma continuada, que é aquele paciente que está naquele local. Logicamente que se outros pacientes te solicitarem, vocês podem fazer uma programação, um agendamento, anotar o nome da pessoa, levar para a oração no seu ministério, entendendo que você não está ali para poder pregar a denominação. Você não está ali, você está ali para levar uma palavra de conforto, que aquilo que é o motivo da sua vida te levou até ali, que é, como nós lemos na palavra do Senhor, estive enfermo e foste me visitar. Aí entendendo também que a capelania hospitalar, aí eu abro um parêntese, que a capelania hospitalar, ela não é só no hospital, não só na clínica. Você pode ter um paciente em casa. Você pode visitar um paciente na casa dele também. De repente aquele paciente ele não está internado no hospital, mas ele está enfermo em casa. Então você pode prestar também a serviço de capelania hospitalar nas residências também. Aí sim o seu modo de atuar já é um pouco diferenciado, porque você já não tem toda aquela burocracia que a lei te exige para que você possa ter acesso ao local do atendimento, ok? Mas voltando à instituição, aos hospitais, clínicas, locais de internação, né, você vai procurar o serviço de capelania da instituição. Aí você vai perguntar pelo capitão mor, que é o responsável por aquele hospital, por aquele recinto, né? O que demonstra educação é humanidade, ou seja, você está mostrando que você foi bem formado e que você tem educação. Que você, na verdade, a capelania é isso, né? Você tem que ser diferente das pessoas. E mesmo quando você levar ou não, ter sabedoria para poder desenvolver o seu trabalho, ok? Então, quando você se dirige à instituição, no hospital ou clínica de atendimento a este paciente, você procura logo o serviço de capelania. Ah, mas, bispo, não tenho o serviço, não tenho capelão mor nesse hospital. Tá? Então você vai procurar a assistência social. Ah, bispo, não tenho assistência social. Então você vai procurar também o diretor do hospital. Alguém é responsável por aquela clínica ou hospital. Então você tem que se dirigir a essas pessoas e se apresentar, dizer o que você vai fazer e a quem você vai atender, ok? Aí só vou ler com vocês aqui o que eu acabei de falar. Não haver no setor de capelania, procure seu serviço social, assistente social. Identifique-se assistente e demonstre o seu interesse segundo o tipo de capelania. Se esporádica, diga que o farás naquele dia e não repetirás de forma continuada.
Já sendo seu interesse visitar de forma sistemática e continuada, deves apresentar um projeto de capelania hospitalar para que seja realizado pela diretoria do hospital. Ou seja, você, capelão, você pode montar um projeto para aquele hospital aí na sua região, qualquer